Welcome to SpaceA Speaker Panels. Today, Professor Ramaskrina Teixeira from the University of Sao Paulo, USP, in Brazil, is joining us to share his knowledge, experience, and vision in the field of astronomy and science. As an active member from the Deepak mission, he'll introduce his ongoing research with the Gaia satellite, based on the European Space Agency. There, he's in charge of analyzing and publishing the data extracted, all of which will be released year 2026. Professor Rama is deeply interested in the field of astrometry, which consists in the ability to map, measure, and understand the dynamics of celestial bodies across space, such as movement, location, and evolution. In this talk, he'll introduce his research, knowledge base, and answer to curious questions from our members. Let's start. O nosso objeto de estudo, ele não é um objeto que nós podemos tocá-lo, colocá-lo em uma balança. Nós temos que, a informação que nós obtemos é através da luz, né? Então, o que nós podemos medir é a luz que vem dos astros. E com a luz que vem dos astros, existem só dois tipos de medidas que nós podemos fazer. Nós podemos medir o brilho, normalmente eu diria a intensidade de luz, né? Mas a gente pode medir, então, o brilho dos astros, o brilho das estrelas. E claro, se eu meço o brilho das estrelas, eu posso medir ao longo do tempo e descobrir estrelas variáveis, estudar as causas da variabilidade. Nós podemos medir o brilho em função da frequência ou do comprimento de onda, o que nós chamamos de espectros, e assim por diante. Mas essa é uma das duas grandezas que eu posso medir: o brilho ou intensity, e a outra grandeza é o que nós chamamos de posição. Mas a posição aqui não significa a posição no espaço, significa a direção de onde vem a luz. Então, onde eu estou vendo o astro. Ok? Isso nós chamamos de posição, mas o correto, mais rigoroso, seria chamar de direção. E, obviamente, quando eu meço uma direção, eu tenho que ter uma direção de referência. Ou quando eu meço uma posição, estudo um movimento, eu tenho que ter um sistema de referência. E, claro, eu meço a posição, não só para saber onde o astro está ou onde estava quando emitiu a luz, né? Mas eu posso medir a posição de um astro ao longo do tempo. Então, neste caso, eu vou verificar que essa posição varia e eu vou ter acesso ao movimento. E o movimento do astro que eu meço, na realidade, é uma composição do movimento daquele corpo, daquele astro, com o movimento do observador. E é dessa forma que nós podemos estudar um e outro, ok? Então, todo o conhecimento que nós temos de astronomia baseia, a base desse conhecimento é a, a base desse conhecimento são as observações que a gente faz do céu, desde aquelas antigas, remotas, até essas observações muito sofisticadas que nós fazemos isso. É isso que sustenta aquilo que nós falamos. Para vocês terem uma ideia da importância da observação, em vez de nós definirmos que a astronomia é a ciência que estuda os astros, nós deveríamos dizer que a astronomia é a ciência que estuda a luz dos astros, de tão importante que são as observações. Ok? Agora, de todas as grandezas que a gente mede, de tudo que as grandezas com as quais a astronomia trabalha, a grandeza mais importante de todas, muito mais importante que qualquer uma, é a distância. Nós precisamos conhecer a distância. Por quê? Porque tudo aquilo que nós observamos, daqui da Terra ou do espaço, tudo que nós observamos é aparente. Quando eu meço o brilho de uma estrela, aquele brilho é aparente.
Quando eu meço o movimento de uma estrela lá no céu, aquele movimento é aparente. Para transformar aquilo em alguma grandeza absoluta, nós temos que conhecer a distância. Sem o conhecimento da distância, nós não progredimos. Então, essa é a grandeza mais importante, essencial para trabalharmos em astronomia. Então, é através da medida da distância, né, que a gente vai conhecer a real dimensão dos astros. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, quando olhamos para o céu, a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho. O disco lunar e o disco solar, lá no céu, têm o mesmo tamanho. Mas todos vocês sabem que o Sol é muito maior do que a Lua. Mas nós só podemos dizer que o Sol é muito maior do que a Lua porque nós conhecemos a distância até o Sol e a distância até a Lua. Mas o tamanho aparente de ambos, tanto do Sol como da Lua, é praticamente o mesmo, ok? Então é com o conhecimento da distância que a gente pode estudar movimentos, as dimensões, a estrutura, tudo que nós podemos falar precisa da distância. Agora, naturalmente, vocês já devem imaginar, os astros estão tão longe que a medida ou a determinação da distância é muito complicada, é muito difícil. Não existe uma única estratégia para determinar a distância. A gente determina a distância em várias estratégias ou vários passos. Então, primeiro eu dou um passo que me permite determinar distância até um certo ponto. Depois eu preciso de uma segunda estratégia, um segundo passo que vai além daquele. Esse segundo passo ou essa segunda estratégia é calibrada naquela primeira. Para ir mais longe, eu preciso de uma terceira estratégia, que será calibrada na segunda, que é calibrada na primeira. Para ir mais longe, eu preciso de outras estratégias. E esse primeiro passo, que é o que calibra tudo, é uma medida do que a gente chama de paralaxe. Então, quando a gente determina a paralaxe de uma estrela, nós estamos, de certa forma, medindo a distância, e esse passo vai calibrar todo o resto. A paralaxe, eu imagino que vocês conhecem bem, não é? Mas é uma mudança de posição do objeto que eu estou observando quando eu olho esse objeto de pontos distintos. Eu tenho uma linha divisada aqui e uma linha divisada aqui. O reflexo de eu olhar de dois pontos distintos é que eu vou observar um movimento desse astro aqui em relação a esse grupo de estrelas que está aqui. Ora eu vejo esse astro aqui, ora eu vejo esse astro aqui. E o quanto ele se desloca, aparente, né? Não é um deslocamento real, o quanto ele se desloca está associado a essa distância aqui. Então, medindo esse deslocamento e resolvendo esse triângulo que vocês estão vendo, eu posso obter a distância. Essa é a estratégia mais direta ou menos indireta e mais precisa de medida de distâncias. E é ela que calibra todo o resto. Para vocês terem uma ideia da importância disso daí, até 1997, a gente tinha estrelas na nossa galáxia que eram mais velhas do que o universo, o que é um absurdo, né? E o que estava errado era a escala de distância do universo. E quando essa escala de distância foi corrigida, aquelas estrelas que eram mais velhas do que o universo ficaram mais novas do que o universo, o que é razoável, ok? Tudo bem, vocês estão me entendendo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos ir em frente? Oi, sim, justo sobre isso, nós temos uma pergunta que é sobre o calibre do universo. Qual seria, vou ler a melhor, qual seria a melhor definição para o calibre do universo, ou seja, a medição, já que é uma observação como tal, não se entendeu muito bem como é que isso está relacionado com a observação que já se tinha das estrelas, que foi justamente esse dado que você lançou de que uma estrela era mais velha que o universo. Como isso é possível? Quer dizer, isso não é possível,
ok? O que estava errado era a distância dessas estrelas. Então, em 1989, foi lançado um satélite chamado Hipparcos para medir a paralaxe, quer dizer, para medir isso daqui para 120 mil estrelas. Os resultados do satélite Hipparcos foram publicados em 1997 com as paralaxes, né, ou com as distâncias de 120 mil estrelas. E aí, quando comparado com as distâncias que a gente tinha para aquelas mesmas estrelas, percebeu-se que existia um erro de aproximadamente 10%. E como é essa estratégia que calibra as outras estratégias para medida de distância, então toda a escala de distância estava errada. E aí então foi corrigida, né? E a distância daquelas estrelas foram corrigidas e de muitas outras. Na mesma época, a gente percebeu que 25% daquelas estrelas que a gente achava que fazia parte das nossas vizinhanças, daquelas estrelas que nós julgávamos próximas, não estavam tão próximas, elas estavam muito distantes. E isso é importante. A nossa vizinhança, o que está mais próximo da gente, é o que a gente conhece melhor, né? E em 97 nós vimos que o que nós achávamos que estava próximo da gente, 25% estava muito mais longe. Nós tínhamos uma visão errada da nossa vizinhança, que é o que a gente conhece melhor, né? Então, isso tem uma implicação cosmológica muito grande, né? Para você determinar as distâncias cosmológicas, uma estratégia é baseada no brilho de algumas estrelas. Mas para isso você tem que conhecer distâncias de algumas dessas estrelas, né? Eu posso falar mais daqui a pouco, ok? Portanto, o satélite Gaia e nós, astrônomos, nós trabalhamos com medidas. E uma coisa importantíssima que vocês têm que ter em mente, na cabeça, é que quando você trabalha com dados observacionais ou dados de laboratório, não importa, sempre que você estiver usando dados, tem duas coisas que são fundamentais: a abundância desses dados e a precisão desses dados. Quanto mais dados, melhor, e quanto mais preciso, melhor. Se você tem poucos dados, o que você vai construir com aqueles poucos dados tem uma confiança pobre. A gente pode confiar pouco naquilo lá. Se você vai fazer uma estatística com poucos pontos, ela não é muito confiável. E se esses dados não são precisos, também não vai ser confiável aquele resultado que você vai obter, ok? Então, sempre que a gente trabalha com dados, quanto mais dados e mais precisos nós tivermos, é melhor. Para dar uma ideia da precisão para vocês, eu trouxe aqui alguns pontos. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, lembra que eu falei que a posição do astro é uma direção? Eles mediam as direções dos astros com uma precisão mais ou menos de 1000 arcseconds. E com isso, Eratóstenes determinou o diâmetro da Terra. É um grande passo. No século XVI, essa precisão era da ordem de 10 vezes melhor que a anterior. Em outras palavras, quando eles mediam uma posição, eles cometiam um erro de 100, de 100 arcseconds. E com isso, Tycho Brahe construiu deixou um legado de observações de Marte, Júpiter e tal, com as quais o Kepler pôde trabalhar depois, deduzir as suas leis, e em função disso, Newton pôde chegar à gravitação universal. No século XVIII, né, o Halley, por exemplo, Halley, aquele do cometa de Halley, né, trabalhando com posições de estrelas, com uma precisão de 1 arcsegundo, ele descobriu que a posição de uma estrela muda em relação à outra.
Veja bem, isso é em 1718 que o Halley percebeu que as estrelas não são fixas, que as posições delas mudam umas em relação às outras. No século XIX, com uma posição, uma precisão de meio segundo de grau, foi possível medir as primeiras paralaxes, aquilo que eu mostrei para vocês. Foi possível medir as primeiras distâncias estelares. Isso é 1840 só que nós tivemos a medida de distâncias estelares. No começo do século XX, uma questão fundamental da ciência, da física, da cosmologia, que nem existia uma cosmologia científica ainda, né? Mas uma questão fundamental da física era uma ideia que vinha do Newton, onde a gravidade era uma propriedade dos corpos, eram os corpos que se atraíam, e uma ideia que surgiu no começo do século XX, do Einstein, onde a gravidade se tornou uma propriedade do espaço. E para decidir quem estava certo e quem estava errado, a gente precisava medir o deslocamento na posição de algumas estrelas quando o raio de luz que vem dessa estrela passasse perto, próximo ao Sol, durante um eclipse total. E isso foi feito numa cidade chamada Sobral, no Ceará, aqui no Brasil, em 1919. Contar com a vizinhança é importante, porque esses dados, o que afeta e impacta esses dados no nosso entendimento da vida no universo. Todas as regiões do espaço que a gente pode acessar, o que a gente sabe melhor é aquilo que está mais próximo. Então, estudando aquelas coisas que estão mais próximas da gente, é que nós vamos poder inserir o que tem mais distante. Por exemplo, um exemplo que é muito ignorado. Quando nós olhamos para um quasar é um objeto celeste que é o mais luminoso possível, o que mais emite energia de todos os objetos que a gente conhece são os quasares. E os quasares estão muito distantes. Eles brilham como centenas, milhares de galáxias ao mesmo tempo. E os quasares estão muito, muito longe daqui. Mas quando eu olho para um quasar no telescópio, eu vejo como se fosse uma estrela, um pontinho de luz. Eu só posso diferenciar se eu conhecer a distância. Se eu não conhecer a distância, eu não consigo. Então, a partir do momento que eu conheço a distância daqui até uma estrela, daqui até o quasar, eu vou poder dizer, isso é uma estrela, porque a quantidade de energia que ela está emitindo tem um valor compatível com estrelas, e este é o quasar, porque a quantidade de energia que ele está emitindo é fantástica, é muito, muito maior que muitas galáxias juntas, então isso não pode ser uma estrela. Então, fazendo essa comparação, é que eu posso chegar à conclusão que existe quasares. Mas qual a importância dos quasares nessa história que vocês estão querendo saber, né? Da cosmologia? A importância é que os quasares estão tão longe, mas tão longe, que eles são objetos característicos do universo quando o universo era jovem. Lembrem-se que quanto mais distante você olha, você está olhando mais para o passado. Então, os quasares estão tão distantes que quando eu olho para eles, eu estou olhando para um passado muito remoto. Os quasares são objetos que existiam quando o universo era jovem. E não hoje. Então, nós não temos quasares aqui perto da gente. Só temos quasares muito distantes nos confins do universo, quando o universo era jovem. E qual a importância disso? Isso está mostrando para nós que, no passado, o universo era diferente do que ele é hoje.
Então, se no passado o universo era diferente do que ele é hoje, significa que ele está evoluindo. E isso é uma prova da teoria do Big Bang. Esse modelo do Big Bang que vocês cansaram já de ouvir, o que ele nos diz é isso: o universo está em evolução. Essa história que o Big Bang não quer dizer que explodiu uma bolinha, nada disso. Não quer dizer que o universo tem uma história, tem um passado que é diferente do presente, que é diferente do futuro. E uma das coisas que me prova, que me convence que o passado é diferente do presente, é a existência dos quasares. Eles só existem muito longe daqui. Não existem aqui na nossa redondeza, aqui por perto, porque o universo que está aqui perto da gente é o universo evoluído. Aquele universo que eu vejo muito longe é um universo muito diferente, que está muito no passado. Está claro isso para vocês, gente? Sí, ahora Ótimo. nos tenemos una segunda pregunta y que la verdad es una pregunta bastante atractiva y curiosa. También vamos a proseguir con las otras tres preguntas que faltan, ya todo no percurso porque son más Ok. generales. Então, esta daqui é sobre o tempo. Nós dizer que todo o que está na nossa vizinhança, junto à Terra, é uma forma também de representar, slash, medir o tempo. Por exemplo, o passado está longe e é representado por quasars. O presente, pela Terra e algumas estrelas. Agora, há uma forma de representar tudo isso no futuro? Ou algum elemento? E como é isso? Então, exatamente. Se você, por exemplo, pudesse construir uma figura, um gráfico, a gente pode fazer isso, né? De universo, normalmente isso é chamado túnel do tempo, né? Se você pudesse se você construir um túnel do tempo para o universo, você vai ver que nós estamos numa região, digamos, no começo desse túnel, enquanto numa extremidade onde começa o túnel do tempo, enquanto os quasares estão na extremidade oposta, né? E para o futuro, também nós podemos imaginar como vai ser o futuro, né? A Terra, os nossos vizinhos, aqui a nossa galáxia, nós estamos em evolução também. As galáxias estão evoluindo e as estrelas, nós mesmos, o planeta Terra está em evolução. Então, se você pensar daqui a 4, 5 bilhões de anos, provavelmente nós vamos estar mergulhados na atmosfera do Sol. Vai ser muito quente, claro, nós não vamos mais sobreviver, né? O próprio Sol, se você pensar num tempo muito mais distante, ainda 10 bilhões de anos, 15, ele vai se apagar. Ele vai deixar de existir como uma estrela, né? E se você for indo, caminhando dessa forma, você vai ver que nós vamos ficando cada vez mais isolados de outros corpos, o universo vai ficando cada vez mais escuro e frio, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Tem mais perguntas? Agora sim, podemos continuar. Ok. Então, aqui no final do século XX, já com aquelas medidas de distância do satélite Parkes que eu falei para vocês, a precisão com que a gente mede uma posição caiu para 1 milésimo de arco-segundo. E com isso foi possível estudar os movimentos de algumas estrelas no centro da nossa galáxia e confirmar a presença de um buraco negro supermassivo lá no centro da nossa galáxia e medir a massa dele. Se não me engano, a massa dele é 4 milhões a massa do Sol, né? Então, nós confirmamos a existência de que no centro da nossa galáxia tem um buraco negro com uma massa igual a 4 milhões da massa do Sol, estudando movimentos de estrelas lá no centro. O que muda? Como que é isso, né?
Então, quando você tem um movimento de um corpo, você pode imaginar que um corpo vai descrever uma linha reta para você. Por algum motivo, você acha que ele é um movimento em linha reta. Mas se você está observando e ele não está se movimentando em linha reta, então significa que existe alguma coisa perturbando o movimento desse corpo. E se você mede o tamanho dessa perturbação, você pode determinar a massa do corpo que está perturbando o movimento. E foi isso que aconteceu, estudando o movimento de estrelas lá no centro da nossa galáxia, né? Chegou-se à conclusão que existia um corpo perturbador, um corpo que perturbava o movimento dessas estrelas, que deveria ter uma massa de aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol. Isso é um buraco negro. Ok? Tudo bem? Mais alguma? Vamos em frente. Sim, Agora, bastante. ok. Então agora vamos falar então da precisão do Gaia. Então, olha, nós terminamos o século XX com uma precisão de 1 milésimo de arc-second com o satélite Hipparcos. E agora estamos no século XXI com o satélite Gaia. E a precisão agora é de 10 micro-arc-second. É uma precisão muito, muito, muito melhor. E a abundância é muito diferente. O Hipparcos observou 120 mil estrelas pré-definidas para ser observado. O Gaia, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele está escaneando o céu. It is making a scanning. It is scanning the sky. Ok? And até agora foram observadas 2 bilhões de estrelas. Daqui a pouco eu falo mais disso para vocês. Né? Então, são 2 bilhões de estrelas com uma precisão incrível. Muito, muito melhor que a gente nem é capaz de imaginar. Se houvesse alguém, se eu estivesse na Lua, tá? Essa precisão seria o tamanho de uma moeda, de €1, por exemplo, R$ 1 lá na Lua. E com isso, claro, toda a base sobre a qual repousa a astronomia se alterou de forma revolucionária, de forma radical. Nós tivemos várias revoluções na astronomia. Uma delas muito conhecida é quando se inventou o telescópio. Uma outra revolução foi quando se fez construir bons relógios. Uma outra foi a fotografia também, que provocou um salto na astronomia. As câmeras digitais provocaram um outro salto. E agora o Gaia está provocando um outro salto. Então, o Gaia não está revolucionando o conhecimento. O Gaia está revolucionando a base sobre a qual repousa o conhecimento. E nós, que fazemos pesquisas com esses dados, é que vamos revolucionar a ciência e já estamos revolucionando. Eu vou mostrar para vocês. Então, pensa agora em termos de paralaxe, que é aquilo que calibra toda a escala de distância. Antes do Gaia, nós tínhamos somente 3 estrelas com uma paralaxe excelente. Com o Gaia, esse número saltou para 100 mil estrelas. 100,000 stars. Uma distância muito boa antes do Gaia, a gente tinha para 700 estrelas. Esse número saltou para 10 milhões de estrelas, 10 million stars. E uma distância boa, a gente tinha em torno de 30 mil estrelas. Esse número saltou para 100 milhões de estrelas. 100 million stars. Ok? A figura mais icônica do Gaia é essa daqui. Quando você olha para essa figura, nós temos a impressão que se trata de uma bela imagem, uma bela fotografia do céu. E não é uma fotografia. Isso não é uma fotografia. Isso é um mapa. Cada pixel dessa imagem
contém a soma do fluxo de milhares de estrelas observadas pelo Gaia. Né? Então, isso não é uma imagem. E cada pixel dessa imagem, cada milhares de estrelas que estão no pixel de uma imagem, dessa imagem, hoje nós conhecemos onde estão, ou onde estavam quando emitiu a luz, as suas distâncias, as suas posições, as suas distâncias, os seus movimentos, a cor, o brilho absoluto e mais alguns detalhes, de espectros e coisas do tipo. É essa que é a revolução Gaia. Isso não é uma foto, é um mapa. Eu vou fazer um zoom. Estão vendo aqui, por exemplo, está o que nós chamamos de grande nuvem de Magalhães e aqui a pequena nuvem de Magalhães. Então nós vamos fazer um zoom aqui. Nós temos isso aqui. Também não é uma foto, é um mapa de pontos aqui, né? Cada pixel é uma soma de fluxo de vários objetos aí. Né? Como funciona o satélite Gaia? Quais são os telescópios do satélite Gaia? Então, aqui está o importante do Gaia, né? Nós temos aqui 2 espelhos primários, são 2 telescópios, digamos assim, né? 2 espelhos primários, a luz de 2 campos distintos entram incidem nesses espelhos, depois vão ser distribuídas por um caminho aí que não aparece aqui, e vai vir aqui para um plano de detecção, que é o plano focal desses 2 telescópios. As imagens vistas por esses 2 espelhos vão aparecer aqui nesse mesmo campo focal. E o satélite, então ele tem 2 telescópios, ele fica girando em torno dele mesmo, vai escaneando o céu, e ao mesmo tempo esse eixo de rotação do satélite se movimenta, ele vai ter um movimento de precessão. E com isso, a direção para que ele está escaneando vai se alterando, a ponto de ele escanear o céu todo a mais ou menos cada 2 meses. Esse aqui é o plano focal do telescópio. Então, aqui nós temos o SkyMaper, onde as estrelas, os astros vão passar primeiramente, né? E é esse SkyMaper que vai decidir se aquele astro deve ou não ser observado. Se ele tem um brilho suficiente para ser observado e as observações aproveitadas. Né? Então, depois que passa pelo SkyMaper, o astro entra aqui, né? Aqui é um mosaico de câmeras digitais, né? Gigantesco. Tudo isso aqui tem mais ou menos 1,5 metro por meio metro. Tá? Então, nesse mosaico aqui, nós vamos ter aqui 62 chips, né? A gente chama de CCD, né? São 62 chips, 62 chips CCDs aqui, né? Onde vai ser medida a posição dos objetos e também o brilho, sem filtro algum. Depois de passarem por aqui, eles vão passar por aqui e por aqui. Então, aqui a gente tem um fotoespectrômetro no azul e aqui um fotoespectrômetro no vermelho. E depois, parte desses objetos vão ser medidos aqui a velocidade radial. Quer dizer, a velocidade com que esse objeto está se afastando ou se aproximando da gente. Né? Mas como que é essa medida? Então, aqui, vocês vão ver uma forma de funcionar diferente dessas câmeras. Num telescópio comum, como Hubble, James Webb, aqueles que estão aqui na Terra, você tem uma câmera digital, você aponta o telescópio para aquele astro, e por causa do movimento da rotação da Terra, aquele astro vai se deslocar, ou da rotação do satélite, né? Aquele astro vai se deslocar, e você fixa o telescópio ali, pensando aqui na Terra, né? Você aponta o telescópio para o astro, e ele vai acompanhando o movimento do astro. Depois de 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, não importa, você interrompe a observação. Então, toda a luz que incidiu aqui nas câmeras CCD no computador vão virar uma imagem. Mas o Gaia não. Como ele está rotacionando,
as imagens vão ficar passando aqui. E como que a gente faz a observação? Então, quando incide luz aqui, gera cargas aqui, aí o astro vai para o chip seguinte, as cargas que foram geradas aqui vão sendo transferidas continuamente acompanhando o astro. Tem aqui mais ou menos, né, como funciona. Então aqui você, digamos que em vez de ser um chip, aqui é um pixel. Não é, na realidade é um chip. Mas imagina que seja um pixel. Então está incidindo luz nesse pixel, só que por causa da rotação do satélite, a imagem vai vir para cá. Então as cargas que vão gerar vai gerar nova carga aqui. A carga daqui eu jogo para cá também. De tal forma que as cargas geradas aqui vão ser somadas aqui, aqui, aqui. Assim por diante. É assim que funciona. As cargas vão acompanhando esse movimento. Okay? De tal forma que depois que o objeto sai do campo, aí para a observação daquele objeto e todos esses outros vão sendo observados do mesmo jeito. Ok? Agora vamos falar dos dados do Gaia. Se tiver pergunta, você pode me interromper, senhor, ok? Os dados observacionais do Gaia, como que é isso? A quantidade de dados do Gaia é muito, muito grande. Não daria para enviar esses dados para a Terra. O Gaia não faz imagens como Hubble, como James Webb, e manda para a Terra. Não tem imagem. É muita coisa para mandar para a Terra. Então, a gente recebe aqui códigos, um código binário que representa mais ou menos uma janelinha menor do que essa em torno do objeto. Então, é um código binário que vai me dar, então, a intensidade de luz numa janelinha aqui em torno desse objeto. Okay? E esse código vai ser decifrado por um grupo aqui, do qual eu faço parte, de 300, 350 pessoas. Então, tem engenheiros, informáticos, técnico de informática, técnico de tratamento de dados, engenheiros de computação, pesquisadores, tem de tudo aqui nesse grupo, que vão transformar esse código que chega numa informação científica. Então, esse grupo pode ser considerado um outro instrumento entre a comunidade científica e o Gaia. Né? É como se a gente estivesse fazendo observação. A gente vai processar e analisar esses dados. E, em seguida, a gente disponibiliza esses dados para o mundo inteiro ao mesmo tempo. A cada 2 anos, mais ou menos, nós liberamos uma quantidade grande de dados, de informação científica, para o mundo inteiro ao mesmo tempo. É assim que funciona. Então, nós tivemos um primeiro data release em 2016, baseado em 14 meses de observação. Apenas. Em 2018, nós tivemos um segundo data release baseado em 22 meses de observação. Em 2020 e 2022, foi dividido em 2 partes, nós tivemos um terceiro data release baseado em 34 meses de observação. Em 2026, no final de 2026, nós vamos ter um quarto data release baseado em 66 meses de observação. E em 2030, a gente deve ter um quinto data release baseado no total das observações, ou seja, 120 meses. Então, toda a revolução que já temos hoje baseia-se somente em 34 meses. Os outros data release, a gente vai ter muito mais objetos, uma precisão melhor por causa da repetição da medida, da repetição da observação, né? E vai ser muito mais consistente do que a gente tem hoje. Então, agora eu vou dar uma ideia para vocês do que tinha aqui, olha, nesse DR3, o terceiro data release do Gaia. Então, por exemplo, nesse terceiro data release,
a gente tinha a posição, o brilho, a cor e o espectro de 1,8 bilhão de objetos. A quase totalidade dos objetos são estrelas, obviamente. Okay? Desses objetos, nós temos aqui 800 mil sistemas binários com a órbita resolvida. Antes disso, gente, nós tínhamos, sei lá, talvez nem 10 mil, talvez nem 8 mil sistemas binários com órbita, provavelmente algumas centenas. Esse número hoje é de 800 mil sistemas resolvidos, que eu tenho a órbita das estrelas que compõem aquele sistema. Parâmetros astrofísicos, então, brilho absoluto, temperatura, gravidade na superfície, todos esses parâmetros que caracterizam fisicamente as estrelas, a gente tinha aí para alguns 10 mil, 15 mil estrelas, e não com a qualidade que a gente tem hoje para quase 500 milhões de estrelas. E esse número vai dar um salto ainda nos próximos releases. Tipo espectral, a gente tinha para vários milhares de estrelas, mas hoje não. É muito mais, nós temos para 200 mil estrelas. E esse número vai crescer muito mais ainda nos próximos. À medida da velocidade que uma estrela se afasta ou se aproxima da gente, que nós chamamos de velocidade radial, a gente conhecia para poucas, algumas milhares de estrelas, talvez 50 mil, 60 mil estrelas. Esse número saltou para 30 milhões de estrelas. Velocidade de rotação a gente conhecia para algumas dezenas de estrelas. Esse número saltou para quase 4 milhões de estrelas. É um outro mundo nós estamos vivendo, né? Estrelas variáveis são muito importantes, porque tem um tipo de estrelas variáveis que se chama cefeidas, que me permite determinar a distância de galáxias distantes. Né? A gente tinha algumas dezenas, talvez 40, 50 cefeidas bem observadas, com um período de variabilidade bem medido e tal. O número de variáveis saltou para 10 milhões, e dentro desses 10 milhões, nós temos 10 mil variáveis cefeidas, que servem para medir distâncias em outras galáxias. Ok? Então, agora eu tenho 10 mil cefeidas que eu posso calibrar muito melhor do que antes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sí, justamente nós temos uma pergunta que é sobre, com todas essas datas que nós temos, não somente da quantidade das estrelas como tal, mas todos os parâmetros em si, todos esses elementos que se têm descoberto até agora, como o satélite Gaia, qual é o controle que nós temos de como esses dados vão ser processados? Não somente do descobrimento e da estrutura de novas galáxias e, obviamente, entendimento do universo e tudo isso, senão existe algum processo ou aplicação que se esteja usando na Terra agora como uma Sim, contribuição? sim. E o que é isso? Esses dados, os dados que a gente recebe do satélite Gaia, aquele código, né, para ser transformado em informação científica, eles são processados no Centro de Estudos Espaciais na cidade de Toulouse, na França. E são vários grupos que compõem esse grupo de que eu falei para vocês, de 400 pessoas. Ele é subdividido em vários grupos e cada grupo se ocupa de um aspecto desses dados. Então, por exemplo, o grupo no qual eu faço parte, onde eu trabalho, está sob nossa responsabilidade a morfologia das galáxias observadas, a morfologia das galáxias que hospedam quasares, os quasares em si mesmos e as lentes gravitacionais. Então, cada grupo se ocupa de um aspecto da missão e nós, então, calculamos o que temos que calcular
buscamos dados já existentes a partir da Terra ou mesmo a partir do espaço para comparar e validar aquilo que nós estamos fazendo, e então nós publicamos. É um trabalho gigantesco, para ter uma ideia. Todos nós que participamos desses grupos, nós abandonamos a nossa pesquisa individual ou em pequeno grupo que nós fazíamos antes para nos dedicarmos a isso daí. Tá? Então, eu estou trabalhando nisso, acho que desde 2010, 2009, né? É uma dedicação exclusiva a esses dados, para produzirmos uma informação científica confiável. Okay? Para vocês terem uma ideia, vai contribuir para isso que eu estou dizendo também. Olha. No sistema solar, por exemplo, hoje a gente tem a órbita bem traçada de aproximadamente 160 mil corpos. A grande maioria desses corpos são os asteroides. A gente conhece milhões de asteroides. Aliás, a gente sabe que existem milhões de asteroides. Até pouco tempo, a gente conhecia uma parte deles, alguns milhares. E órbitas mesmo, a gente tinha centenas. Hoje a gente tem centenas de asteroides com uma órbita bem medida. E isso é extremamente importante, tanto para nós estudarmos esses asteroides, como também para prevenir asteroides que, porventura, estejam se dirigindo em direção à Terra, e muitas outras coisas. Mas mais do que isso, hoje nós também já detectamos com Gaia objetos, corpos que perturbam a órbita do satélite, que nos mostram que os asteroides não estão só, nós estamos descobrindo satélites de asteroides, ou asteroides binários. É extremamente importante para estudar o sistema solar. Né? E também nós temos o brilho e o espectro da luz que o asteroide está emitindo para mais ou menos 60 mil deles. Isso nos permite estudar a superfície desses asteroides, quais são os elementos químicos que compõem aquela superfície e, portanto, estudar a origem, o processo de formação desses asteroides. Né? E a nível extragaláctico, que é onde o nosso grupo se insere, nós temos aí o brilho, a posição e o redshift de 1.900.000 quasares. Daqui a pouco eu vou falar mais da importância de ter um número tão grande assim de quasares. O grupo se ocupa de um aspecto desses dados. Então, por exemplo, o grupo no qual eu faço parte, onde eu trabalho, está sob nossa responsabilidade a morfologia das galáxias observadas, a morfologia das galáxias que hospedam quasares, os quasares em si mesmo e as lentes gravitacionais. Então, cada grupo se ocupa de um aspecto da missão e nós, então, calculamos o que temos que calcular, buscamos dados já existentes a partir da Terra ou mesmo a partir do espaço para comparar e validar aquilo que nós estamos fazendo, e então nós publicamos. É um trabalho gigantesco, para ter uma ideia. Todos nós que participamos desses grupos, nós abandonamos a nossa pesquisa individual ou em pequeno grupo que nós fazíamos antes para nos dedicarmos a isso daí. Tá? Então, eu estou trabalhando nisso, acho que desde 2010, 2009, né? É uma dedicação exclusiva a esses dados, para produzirmos uma informação científica confiável. Okay? Para vocês terem uma ideia, vai contribuir para isso que eu estou dizendo também. Olha. No sistema solar, por exemplo, hoje a gente tem a órbita bem traçada de aproximadamente 160 mil corpos. A grande maioria desses corpos são os asteroides. A gente conhece milhões de asteroides. Aliás, a gente sabe que existem milhões de asteroides. Até pouco tempo, a gente conhecia uma parte deles, alguns milhares. E órbitas mesmo, a gente tinha centenas. Hoje a gente tem
centenas de asteroides com uma órbita bem medida. E isso é extremamente importante, tanto para nós estudarmos esses asteroides, como também para prevenir asteroides que, porventura, estejam se dirigindo em direção à Terra e muitas outras coisas. Mas mais do que isso, hoje nós também já detectamos com o Gaia objetos, corpos que perturbam a órbita do satélite, que nos mostram que os asteroides não estão só, nós estamos descobrindo satélites de asteroides ou asteroides binários. É extremamente importante para estudar o sistema solar, né? E também nós temos o brilho e o espectro da luz que o asteroide está emitindo para mais ou menos 60 mil deles. Isso nos permite estudar a superfície desses asteroides, quais são os elementos químicos que compõem aquela superfície e, portanto, estudar a origem, o processo de formação desses asteroides, né? E a nível extragaláctico, que é onde o nosso grupo se insere, nós temos aí o brilho, a posição e o redshift de 1.900.000 quasares. Daqui a pouco eu vou falar mais da importância de ter um número tão grande assim de quasares. Ótimo. Então agora eu vou dar 3 exemplos só do que a gente pode fazer, está fazendo com essas coisas. Lembra que eu trabalho de um grupo grande para produzir a informação científica. E aí a comunidade toda, inclusive nós também, vamos usar essa informação para fazer ciência. Então, recentemente, né, o grupo que estuda estrelas múltiplas, que são estrelas binárias, 2 estrelas ou 3 estrelas juntas e tal. Então, como que você detecta e estuda o movimento dessas estrelas? O que esse grupo faz? Mas olha o que eles descobriram. O que a gente chama de um buraco negro, eu não sei como que fala em inglês, é dormant black hole. Por exemplo, o buraco negro, vocês viram na mídia, um buraco negro, entre aspas, uma imagem do buraco negro. Aquilo não é a imagem do buraco negro, mas é a imagem em torno do buraco negro. Então, quando você tem um corpo, uma estrela próxima ao buraco negro, ela está perdendo massa para o buraco negro. Essa massa que é acelerada em direção ao buraco negro, ela emite luz. Então, você tem ali uma denúncia de que existe um buraco negro naquele lugar e tal. Mas existem buracos negros que não têm uma estrela por perto perdendo massa. E esses buracos negros são muito mais difíceis de descobrir. Então, aqui nós temos um buraco negro que foi descoberto da seguinte maneira. Tem uma estrela brilhante e tal, e tem um movimento por aqui. Assim. Só que esse movimento era perturbado. Então, veja bem, essa linha vermelha aqui seria como a gente esperaria que uma estrela isolada se movimentasse. Normalmente, deveria dar uma linha reta, mas por causa da paralaxe, daquele movimento da Terra ao redor do Sol, você teria uma linha reta perturbada, uma oscilação aqui, um período de 1 ano. Mas os dados do Gaia não caem aqui, eles caem nessa linha azul, que mostra que além daquela perturbação da paralaxe, tem uma outra perturbação. E aí, quando você calcula a massa do corpo perturbador, você chega à conclusão que aqui tem um buraco negro, que a gente não vê, claro, né, que não tem ninguém perdendo massa para denunciá-lo, mas que deve ter um buraco negro aí, que está perturbando o movimento daquela estrela. Esse foi o 3º buraco negro descoberto na nossa galáxia, buraco negro dormente, né, na nossa galáxia, pelo Gaia. E vai descobrir muito mais. E as características desse buraco negro é que ele tem 33 vezes a massa do Sol e esse sistema todo está a 2.000 anos-luz daqui. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que, em geral, nunca ninguém toca nesse assunto, mas vocês sempre aprenderam
E para eu falar de movimento, para eu estudar a posição dos astros, a gente precisa ter um sistema de referência. Mas nunca ninguém discute com vocês o que é o sistema de referência. Então, na cabeça de vocês, minha também, das pessoas em geral, o sistema de referência é um sistema de eixos. Só que esse sistema de eixo não existe materialmente falando. Isso é um desenho que a gente faz na lousa, ou aqui na transparência, no slide. O que existe de verdade são os astros e o observador. O observador que está aqui. Então, eu tenho que construir um sistema de referência a partir dos astros. Um sistema de referência para a gente, na nossa cabeça, é alguma coisa fixa em relação à qual eu vou estudar os movimentos dos corpos. E o que tem de mais fixo hoje é uma reta que une o baricentro do sistema solar, que estaria aqui. Aqui é um corpo que eu quero estudar a posição. Então, o que existe de mais fixo para estudar a posição, o movimento desse corpo, é uma reta ligando o baricentro do sistema solar a um quasar. Isso é o que existe de mais fixo. No passado, se usava as estrelas. Era uma reta unindo o observador às estrelas. Mas as estrelas têm movimento. O próprio observador tem movimento, né? Então, aqui, o que tem de mais inercial, se vocês quiserem, ou de mais fixo, é uma reta unindo o quasar ao baricentro do sistema solar. Só que, veja bem, meu corpo está aqui, esse quasar está aqui. Então, eu posso fazer uma imagem de um campo aqui, não vai ter o quasar aqui para usar como referência. Então, eu preciso aumentar em muito o número de quasares. Quanto mais quasares eu tiver, mais acesso a essa referência eu vou ter. Por isso que hoje é importante, nós estamos com quase 2 milhões de quasares. E, finalmente, o último slide para vocês, são as lentes gravitacionais. As lentes gravitacionais de quasares, para vocês terem uma ideia, deu um salto depois com os dados de 2016, quando surgiu o primeiro release de dados do Gaia, né? Esse número de lentes quasares cresceu. Né? O número de lentes que a gente descobre hoje por ano está em torno de 40 lentes. Antes a gente descobria 3 lentes por ano. Okay? Então é isso, gente. Agora esse era o meu último slide, eu estou aberto para a gente conversar. Não, o código é um código binário, digital e somente digital. Ok? E nós, nesse grupo, que é o DIPAC, a gente transforma esse código em informação científica. Qual que é a informação científica? É o brilho, a cor, a posição, a variabilidade de brilho, o espectro. São essas informações que a gente, então, transforma, né? E é isso que é oferecido. Sendo parte dessa jornada como membro do DEPAC, qual é a coisa mais interessante que você acha, que você já viu disso? Quer dizer, no Gaia mesmo, o que me surpreende no Gaia é a quantidade e a precisão dos dados. São muitos dados. A quantidade e precisão desses dados, ela é fantástica. Por isso que é revolucionária. Então, isso é realmente impressionante, mas não é que é impressionante agora. Antes mesmo do satélite ser lançado, nós já trabalhávamos no Gaia, com observações simuladas e uma série de coisas, né? Mas quando saíram os primeiros resultados do Gaia, mesmo nós que trabalhávamos no Gaia, ficamos surpresos. Ficamos surpresos com a quantidade, com a qualidade e com tudo aquilo que é possível fazer com os dados do Gaia. Como eu disse para vocês, hoje a gente já está descobrindo asteroides que têm satélites assim, girando em torno deles, entende? Isso é fantástico, né? Descobrir esses buracos negros é fantástico. Hoje nós sabemos que a nossa galáxia, ela se alimenta de outras galáxias satélites. Se alimentou de galáxias satélites. A gente estuda o movimento de estrelas. Claro, tem um monte de filmes aqui, mas não vou mostrar para vocês agora. Mas vocês entrem no site do Gaia, da Agência Espacial Europeia, vocês vão encontrar lá
animações, de uma série de movimentos. Então você, de repente, descobre que tem 30.000 estrelas que têm um movimento diferente das outras. Isso é resultado de uma galáxia satélite que foi engolida por nossa galáxia, né? Então, hoje é fantástico, nós somos capazes de ver a transferência de estrelas da pequena nuvem de Magalhães para a grande nuvem de Magalhães. Tudo isso é surpreendentemente fantástico. Sim, literalmente ter um monte de pessoas trabalhando em desvelar o que é que acontece no nosso universo e como é que entendemos isso, já de fato é surpreendente. Se você quiser. Agora sim, com tudo isso que temos discutido, já que estamos já no final, e somente temos já uma última pergunta, que já é parte, nesse caso, de nós, do Spaceman. É isso. Qual é a sua perspectiva da ciência e do mundo atual? Do mundo atual? Mas não combinando o mundo atual, que seja com crises políticas e tudo isso, não? Que achamos que vai ser muito mais complexo. Se não, sua perspectiva da ciência e como isso... Não. Do ponto de vista científico, eu acho que nós vamos crescer muito, vamos avançar muito em termos científicos. A tecnologia que nós temos disponível hoje ela é gigantesca, né? E a questão é, hoje, mais instigante é, estamos sós ou existe vida fora da Terra? Então, muita gente buscando vida fora da Terra. Mas vocês têm que tomar cuidado. Essa pergunta, existe vida fora da Terra? Não tem duas respostas possíveis. Ela só tem uma. Preste atenção. Se você fizer a pergunta, existe vida fora da Terra? Eu posso dizer para você sim. E posso provar que existe se eu encontrar um micro-organismo qualquer. Então, essa resposta, não estou dizendo que existe, estou dizendo que ela é possível. Mas se você perguntar, existe vida fora da Terra? E eu responder não, essa resposta ela é falsa. Eu nunca vou ser capaz de provar que não existe. Para provar que não existe vida fora da Terra, eu teria que fazer uma busca infinita no espaço e no tempo, para visitar todas as possibilidades. E isso eu não consigo fazer. Então, jamais poderei provar que não existe. Mas provar que existe é uma possibilidade. Então, se você perguntar para mim ou para qualquer um se existe vida fora da Terra, a melhor resposta é dizer: ainda não encontramos, estamos procurando. E é bastante atrativo, na verdade. E o que você também mencionou sobre que não podemos dizer não, porque seria uma pesquisa infinita no espaço-tempo, na verdade, ou seja, personalmente, eu acho que isso é um luxo matemático, poder fazer essa pesquisa assim, matematicamente no infinito. É, É, mas, é, é muito assim. Acho que matematicamente seria bastante elegante e atrativo também. mas Tudo a isso. ciência ignorou essa questão por muito tempo, mas hoje não ignora mais. E um dos temas da moda, um dos temas que se investe muito hoje, é busca por vida fora da Terra. A maior parte das pessoas que trabalham nisso estão buscando traços de vida na atmosfera de outros planetas. Por exemplo, se tiver uma Ah, quantidade de oxigênio que você não consegue explicar de uma forma a não ser pela fotossíntese, alguma coisa desse tipo, entende? sim. Então, é isso que está sendo buscado, mas hoje é uma das fronteiras da ciência. Ok. Bom, professor Hamá, foi realmente um prazer ter você conosco, sabermos muito das suas apreciações e de todo o conhecimento que você tem e a experiência em toda essa jornada como sendo parte do TIPAC. Agradecemos profundamente do Space Up o tempo e a dedicação que você
agora nesta pequena sessão você demonstrou, não somente desde os slides, que está tudo bastante bem feito e com bastante cuidado para você, senão esse fato de compartilhar ciência, que é o que faz. Muito, muito obrigado de parte de todos nós e vamos estar em contato. Segura, isso sim, 100% seguro. Ok, para mim foi um grande prazer. Isso não exige nada, assim, para mim eu faço isso com prazer, não é? E foi um grande prazer trabalhar com vocês. Se você quiser, eu envio para Sim, você um artigo que eu escrevi sobre o Gaia em inglês seria e você genial. pode distribuir, ok? Seria muito genial, na verdade. Ok, Farei. muito obrigada. Vamos estar enviando também o link do YouTube para que você possa ver todos os comentários e tudo isso. Ótimo, ótimo. Envia para mim o link, Sim, sim, ok? sim. Isso sim. Ok. Ok. Então, um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigada a você.